eu fiquei com o meu padrasto pra proteger a minha mãe e depois eu descobri que ela sabia de tudo. Fica aí que tem história nova. Bom, meu pai, ele abandonou eu e minha mãe quando eu ainda era muito pequena. Então, desde o início, eu fui criada pela minha mãe e éramos só nós duas. A minha mãe, ela tinha um emprego, só que não era um emprego muito bom. E a minha mãe também não teve estudo. Ela fez só o fundamental, não chegou a fazer o ensino médio e ela vem de uma família muito humilde. Então, ela sempre batalhou muito pra me sustentar, pra sustentar nós duas. Mas, claro, sempre passando muita dificuldade. Até que quando eu tava ali com mais ou menos uns 10 anos de idade, a minha mãe conheceu um homem que na hora parecia ser um homem bom. Ele nos levou pra dentro da casa dele, começou a dar as coisas pra mim, começou a dar as coisas pra minha mãe. Ele trabalhava, então ele tinha um emprego muito bom, ele sustentava nós duas e a minha mãe ficava dentro de casa. Minha mãe cuidava da casa e tudo. E enquanto eu tava ali com os meus 10 anos, ele me tratava muito bem. E aparentemente ele também tratava minha mãe muito bem. Parecia que ela tinha ganhado na loteria, sabe? Porém, de acordo com o tempo foi passando, eu fui pegando o corpo ali mais ou menos, quando eu tava com uns 14 anos de idade, esse homem começou a me olhar de um jeito diferente, começou a me tocar de um jeito diferente e começou a fazer várias insinuações. E assim, uma dessas insinuações era que eu era muito linda e que eu deveria ser muito linda pelada. Ele falava essas coisas quando a minha mãe não tava por perto. E eu morria de medo de falar pra minha mãe esse tipo de coisa. Fora das vezes que ele passava a mão assim na minha costa, ele passava e ia em direção até a minha bunda, às vezes ele tentava passar a mão no meu peito e tudo. E eu morria de medo dele, eu morria de medo dele. Porque ele era um cara assim muito grande, sabe? Ele era muito grande, eu sempre pequena ali. E eu morria de medo dele. Naquela época eu não entendia que aquilo era crime, que aquilo não podia acontecer. Realmente eu não entendia. E aí, nesse meio período, a minha mãe acabou ficando doente. E aí a minha mãe ficou muito debilitada e eu que fazia as coisas dentro de casa pra que ela não fizesse esforço e tudo. Só que ele, em vez dele ficar ali do lado dela e tal, ele cada vez mais me assediava dentro de casa. Cada vez mais ele falava as coisas, insinuava, passava a mão em mim e tudo. E eu nunca falava pra minha mãe porque na minha cabeça, se eu falasse pra minha mãe, ela ia ficar com raiva de mim. Sei porquê, mas eu pensava isso. Até que teve um dia em que eu tava em casa sozinha com ele, a minha mãe tinha saído, ela tinha ido no mercado. Esse dia ela tava um pouquinho melhor. E eu tava na sala, eu tava assistindo tudo. E ele chegou, sentou do meu lado e colocou o pênis dele pra fora da calça. Na hora que eu vi aquilo, eu simplesmente levantei do sofá, correndo, e fui pra dentro do meu quarto e me tranquei. Comecei a chorar, fiquei muito nervosa. Quando a minha mãe chegou em casa, eu contei pra ela o que tinha acontecido. E a minha mãe só falou pra mim que ela ia conversar com ele, que era pra ficar tranquila, que ela ia conversar com ele. E eu pensava que a minha mãe ia me defender, que a minha mãe, ela ia me ajudar, que a gente ia embora, sei lá. Eu pensava que ela ia fazer qualquer coisa pra que eu não tivesse que passar por aquilo de novo. Enfim, e nisso era tipo de tarde, né? E eu fiquei o resto da noite toda trancada dentro do quarto, não quis sair nem pra jantar. Quando foi no outro dia, a minha mãe não tava em casa, ela tinha saído de novo. E eu tinha estranhado, porque a minha mãe, como ela tava doente, ela saía muito raramente de casa. Mas ela tinha saído. E aí, quando eu saí do quarto, que eu vi que ela não tava em casa, tava só o meu padrasto na cozinha, eu perguntei por ela. E ele falou que ela tinha ido na casa de uma amiga e tal. Enfim, sentei na mesa, comecei a tomar café e ele novamente sentou do meu lado e começou a passar a mão em mim. Na hora eu me desesperei, falei pra ele que era pra ele parar com aquilo, porque eu ia contar pra minha mãe e tal. E aí ele virou pra mim e falou a seguinte frase: que eu deveria ficar com ele, senão eu iria botar eu e a minha mãe pra fora de casa. E a minha mãe, doente do jeito que tava, com certeza ela ia morrer, porque ela não tinha onde ficar, não tinha como nos sustentar e nem como se curar da doença dela. Na hora que ele falou isso, gente, parecia assim, alguém tava botando uma faca no meu coração, sabe? Tipo assim, eu comecei a pensar, pra onde que a gente vai? Se a gente sair de casa, a gente vai pra onde? A gente vai passar fome? Minha mãe tá doente. Se a minha mãe ficar na rua, minha mãe vai morrer. Era só esse tipo de coisa. E ele lá, falando, e cada vez mais ele batia principalmente na tecla de que a minha mãe ia morrer. Porque ela tava doente, ela não tinha pra onde ela ir, então toda hora ele ficava: tua mãe vai morrer, se eu botar vocês pra fora, tua mãe vai morrer. E aí, gente, eu fiz o que ele queria. Eu acabei cedendo e deixando ele fazer o que ele queria comigo, só pra que ele não mandasse eu e minha mãe embora. Eu tinha medo do que poderia acontecer com a minha mãe. E ele fez isso, gente, várias vezes. Foram semanas dele fazendo. Era tipo, a minha mãe não tava em casa, ele ia lá, me ameaçava e fazia o que ele queria fazer comigo. Naquela época eu não sabia que era crime, naquela época eu não conhecia os direitos da minha mãe, eu não sabia nada. Eu pensava que eu tava fazendo tudo aquilo pra salvar a minha mãe, pra ajudar a minha mãe. Até que um dia eu tava em casa e ele veio pra fazer o que tinha que fazer. E enquanto eu tava dentro do quarto com ele, a minha mãe chegou. Na hora que a minha mãe chegou, eu me desesperei, porque eu pensei: meu Deus, a minha mãe vai brigar, minha mãe vai, sabe? Porque na minha cabeça ela não sabia o que eu tava fazendo por ela. Então eu tava desesperada. Quando eu vi que a minha mãe tava chegando em casa, eu pensei que ia, sabe? E quando ela abriu a porta do quarto, que ela viu nós dois, ela só olhou, fechou a porta do quarto e saiu. E na hora eu estranhei,
atitude dela, né? Tipo, sabe, estranhei. Me vesti tudo e saí. Quando eu saí, ela só virou pra mim e perguntou: vocês já terminaram? Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela, tipo, sabe, esperando outra reação. Aí ela, quando meu padrasto saiu do quarto, ela falou assim: ah, desculpa, eu ia chegar mais tarde, só que eu tive que vir mais cedo e tal, não sei o que. E foi ali naquele momento que eu percebi que a minha mãe sabia de tudo, que ela era conivente com tudo, que ela entendia tudo, que ela simplesmente sabia, que ela não tava, tipo, surpresa nem nada, ela simplesmente sabia. E ali naquele momento eu percebi o quanto que eu tava sendo usada pela minha mãe, porque eu pensava que eu tava ajudando ela, mas não, ela era ciente, sabia de tudo que meu padrasto fazia. E aí quando eu cheguei com ela pra conversar, tipo, perguntei o que ela achava, sabe, sobre tudo aquilo, tentei me explicar pra ela, falando por que eu tava fazendo aquilo. Ela falou que tava tudo bem, que ela já sabia e tal, que ela sabia que ela tava fazendo, que eu tava fazendo aquilo pela gente, por nós duas, que ela me amava e que ela era muito grata por mim, por eu estar fazendo aquilo. Só que, gente, eu era infeliz no meio de toda aquela situação. Então, um dia eu tava na casa de uma colega minha, de uma amiga minha, eu tava muito mal nesse dia e eu acabei contando pra essa minha amiga o que tava acontecendo. Só que essa minha amiga, ela era 2 anos mais velha do que eu. E ela já sabia de muito mais coisas do que eu. Inclusive, ela sabia que o que tava acontecendo dentro da minha casa era crime. Então, essa minha amiga foi, chamou os pais dela, contou o que tava acontecendo. Os pais dela me perguntaram, eu contei, e eles foram me explicar de fato o que a minha mãe tava fazendo. A minha mãe tava me vendendo, que o que o meu padrasto fazia comigo era abuso, que era crime e tal. E eles me levaram na delegacia pra denunciar tanto a minha mãe quanto o meu padrasto. É claro que eles foram chamados, né, pra depor e tudo. Deu toda aquela confusão, todo aquele negócio. E só que acabou não dando em nada depois. Ficou, tipo, por isso mesmo, sabe? Eles disseram que iam fazer uma investigação, me chamaram pra depor, chamaram ele e tal, mas no final acabou que não deu em nada. Porém, é óbvio, minha mãe me mandou pra fora de casa, né, dizendo que eu tinha traído a confiança dela. E aí os pais dessa minha amiga que me acolheram, porque eu não tinha família, eles me acolheram, me ajudaram, me convidaram pra morar com eles e tudo, me botaram numa escola. Enfim, começaram a me criar como se eu fosse filha deles. Hoje, essa história já tem 5 anos que aconteceu. Hoje eu tenho 19 anos, quase 20. Desde que eu saí da casa da minha mãe, eu tenho essas notícias, eu sei que ela ainda mora com ele, que eles namoram juntos e tudo. Mas a gente não tem muito contato, sabe? Ela não quer falar comigo e eu também não faço nem questão de estar na vida dela, porque hoje eu já sou uma mulher e eu entendo muito mais coisas, eu sei de fato o que foi que ela fez comigo. Então a gente não tem contato. Eu ainda moro na casa dos pais da minha amiga, que pra mim hoje eles são minha família. E eles me ajudam muito, eu sou eternamente grata a eles. E eu penso que no dia que eu tiver o meu trabalho, porque agora eu tô fazendo faculdade, quando eu tiver meu trabalho, meu emprego, as únicas pessoas pra quem eu vou dever algum tipo de gratidão vai ser eles, porque eles são a minha família e eles me tiraram do buraco onde a minha mãe tinha me enfiado. Mas enfim, essa é a história de hoje. Eu vou contar pra vocês o dia que eu levei uma coça da esposa do meu namorado, porque eu namorava e não sabia que o abençoado era casado. Gente, eu vou contar pra vocês essa história, que nem eu acreditei. Eu conheci um gringo por um aplicativo de relacionamento, aí tivemos o primeiro encontro, né? Começamos a sair, restaurante, barzinho, aquele romancezinho, aquela coisinha gostosa, mas, né? Enfim, nós nos conhecemos e começamos a sair sempre, pelo menos 3 vezes por semana. Então ele sempre vinha pra minha cidade, porque ele morava numa cidade vizinha da minha. Na cidade dele não tinha nada, era muito pequenininha. E na minha cidade que tinha os barzinhos, restaurantes e tal. Então a gente sempre ficava na minha cidade e sempre dormia na minha casa. Eu nunca tinha dormido na casa do boy, mas enfim. Eu nunca desconfiei que ele era casado. Tipo, ele nunca deu sinal nenhum de que ele era casado, cara. Ele nunca. Gente, eu simplesmente não desconfiava que ele era casado, tá? Depois de 3 semanas da gente se conhecendo, saindo junto, aquela coisinha romântica, ele me pediu em namoro. Tipo, ele falou que queria firmar um compromisso mais sério comigo. Cara, ele me deu até uma aliança. Só pra vocês terem noção, ele me deu até uma aliança. E tipo, né, gringo não dá aliança. Tipo, americano não liga pra aliança. Mas enfim, ele me deu uma. E falou que queria um compromisso sério. E eu, assim, graças a Deus, muito emocionada, sabe? Sem nada pra fazer da vida, louquinha pra me fuder. Aceitei. Simplesmente aceitei, gente. Eu falei sim, entendeu? Porque... idiota. Na verdade, ele realmente me tratava muito bem. Ele me tratava muito bem, realmente. Era assim, um ator perfeito. Aí, beleza, continuamos, né, com aquele romancezinho safado. E aí, o que aconteceu? Já fazia 1 mês e pouquinho, 1 mês e meio mais ou menos que a gente tava junto. Decidimos ir um final de semana, num sábado, num restaurante que a gente já tava acostumado a ir, que tinha DJ à noite e tudo mais, bem legal. Já estávamos acostumados sempre a ir naquele restaurante e resolvi ir no banheiro. E estava eu lá na fila do banheiro bem tranquila, de repente chegou uma querida, gente, uma mulher muito querida, muito simpática, começou a elogiar meu cabelo, elogiar uma bota que eu tava, que realmente era bonita. E você sabe, né, mulher sempre faz amizade com outras mulheres na fila, de banheiro, qualquer fila. Você sabe, principalmente de banheiro, mas mulher sempre faz amizade facilmente. E
aí aquela mulher chegou toda educada, me elogiando, elogia daqui, elogia dali. De repente ela começou a puxar uns papos assim mais íntimos, sabe? Perguntando se eu namorava, com quem que eu tava ali. E aí eu falei que sim, que eu namorava, que eu tava curtindo a noite com meu namorado. Ela falou que ela é casada, mas que o namorado, parece que o marido tava no trabalho, eu acho. Que ele tava trabalhando. E aí ela começou com uns papos assim, mó diferentão. Eu respondi pra educação, tava tudo tranquilo. Sem saber, gente, que aquela querida era a esposa do meu namorado. Daquele... Ai, gente, daquele cara. Enfim, gente, aquela mulher era a esposa dele. Eu não sabia. Ela provavelmente já sabia de tudo. E tava ali pra poder, sabe, descobrir tudo. Ai, que raiva. Enfim. Mas aí ela puxou conversa comigo na fila do banheiro. Eu sem desconfiar de nada, entrei no banheiro. Quando eu saí, ela já não tava mais na fila. Beleza, voltei pra mesa, ficamos lá, eu e ele, por mais algumas horinhas. E depois decidimos ir pra casa, lá por uma volta de umas 2 da manhã, mais ou menos. E nesse dia, gente, ele não ia dormir na minha casa, porque segundo ele tinha umas coisas pra fazer no domingo com a mãe. Então, tipo, ele não ia dormir lá naquele dia. E como de costume, os dias que ele não dormia lá em casa, a gente ficava um pouco conversando no carro. Ele sempre, tipo, abria a porta pra mim, dava a volta, abria a porta, a gente ficava fora do carro, se abraçando, se beijando, conversando, tal. E aí, nesse dia, fizemos a mesma coisa. Ele desceu do carro, deu a volta, abriu a porta pra mim, ficamos lá fora um pouco encostados no carro, conversando e tudo. E do nada, eis que surge aquela moça do banheiro, da fila do banheiro, na nossa frente, gritando, fazendo o maior escândalo em inglês. Gente, na época meu inglês era horrível, eu não entendi quase nada. Só sei que ela tava brigando muito com ele. E fez um barraco e ele ficou desesperado, começou a segurar ela. Ele segurava ela e falava pra ela parar, e ela começava a gritar aquele auê todo. Eu ali simplesmente sem entender nada, porque tipo assim, as coisas aconteceram rápido demais. A mulher chegou do nada, já começou gritando. Eu não estava entendendo nada, o cara tava segurando ela, pedindo pra ela parar e ir embora. E ela simplesmente começou a gritar comigo, brigar comigo. Na época eu não entendia muito o que ela falou, então eu simplesmente dei as costas pra ela e saí andando pra entrar pra minha casa. No que eu dei as costas, gente, eu só sentia assim uma pressão assim na minha cabeça e na hora eu já caí no chão. Tipo, ela puxou meu cabelo muito forte, eu caí no chão, no que eu caí ela já começou a me chutar, a me bater, a me chutar, a me bater. E ele tentando separar, e gente, eu simplesmente não levantava do chão, tava que nem uma merda ali caída. Gente, eu simplesmente não tive reação nenhuma. Que raiva de mim, eu não fiz nada, eu fiquei caída ali no chão sem fazer nada. Sem fazer nada. E aí ele começou a gritar com ela, pedindo pra ela parar, pra ela sair de cima de mim, que ela tava me machucando. Gente, realmente eu levantei toda machucada. Eu fiquei com uma semana com uma dor insuportável aqui atrás da minha nuca, porque a minha cabeça bateu muito forte no chão. Naquela hora, gente, ele conseguiu tirar ela de cima de mim. Eu peguei minhas coisas, saí correndo pra casa desesperada, sem entender o que tava acontecendo. E eles dois ficaram lá fora, discutindo, enfim. Depois eu só escutei um barulho de pneu de carro cantando e eles foram embora. Não sei se ele foi com ela, enfim. Só sei que eu entrei pra dentro de casa e fiquei chorando, tentando associar tudo que tinha acontecido. Aí, gente, depois que eu fui entender que aquela mulher poderia ser namorada ou esposa, alguma coisa dele, né? Pra ela tá dando aquele show todo. Só que aí você pensa que não pode piorar? Pois pode. Por quê? Porque ele simplesmente esqueceu a carteira com cartão, dinheiro e o celular dele dentro da minha bolsa. Ou seja, depois de eu ter passado aquilo tudo, ele voltaria pra pegar as coisas dele. Mas foi através do documento dele que eu consegui descobrir que aquela mulher era esposa dele. Por quê? Porque eu só conhecia um sobrenome dele. Ele se chamava fulano, tal. Tinha 3 sobrenomes. E eu só sabia de um, porque eu seguia ele no Instagram. Mas lá ele só tinha 3 fotos, seguia 58 pessoas. Eu não tinha nada de relacionamento, nada. Só fotos dele sozinho mesmo. E aí eu pensei o quê? Eu vou pegar esse sobrenome dele e vou procurar ele em outras redes sociais. Eu simplesmente consegui achar ele, mas não tinha nada nas outras redes dele. Mas eu achei a esposa, então comecei a vasculhar as redes da esposa. E descobri que eles estavam em um relacionamento há 1 ano, mais ou menos. E também descobri que ele era casado há 6 meses. Há 6 meses, gente. Como isso? Sendo que, tipo, a gente tava namorando há 1 mês e 15 dias. E ele era casado há 6 meses. E nas redes da menina tinha lá tudo. Foto deles do casamento, gente. Foi um puto de um casamento foda. Tinha família, avó, tio, tia. Família de todo mundo, há 6 meses. Eles estavam no relacionamento há 1 ano e casado há 6 meses e ele estava me namorando. Mas enfim, agora eu já sabia de tudo, já tinha descobrido tudo. Mas ele ainda teria que voltar na minha casa pra poder pegar os pertences dele, né? Eu fiquei esperando ele ligar no telefone dele, fiquei esperando ele vir buscar as coisas dele e nada, gente, não apareceu. E depois de 5 dias, eis que a campainha da minha casa toca. Quem era? Adivinhem quem era? Sim, gente, a mulher que me sentou o cacete. A esposa do cara. Eu abri a porta lá na maior educação. Boa tarde. Eu vim buscar os pertences do meu marido. Gente, na maior educação do mundo, como se eu tivesse me cacetado. Gente, na hora eu não acreditei naquilo que tava vendo, mas beleza. Eu peguei tudo que era dele, coloquei tudo dentro de uma sacolinha de mercado, coisas que ele tinha me dado de presente, coloquei tudo lá e desce na mão dela. E ela virou as costas e foi embora. Aí vocês vão me perguntar, e o bonito? E o abençoado? O que ele fez?
Gente, ele simplesmente sumiu, evaporou, igual o homem quando descobre que vai ser pai. Simplesmente evaporou. Mas não por muito tempo, né, gente? Porque homem não pensa. Homem não pensa. Depois de uns 15 dias, ele me ligou por 28 vezes. 28 chamadas não atendidas. Eu simplesmente não atendi porque, né? Gente, nem se eu me odiasse muito, né? Nem se eu me odiasse muito. E depois de tudo isso, eu peguei trauma de qualquer tipo de homem, de todo tipo de relacionamento. Me fechei, gente. Me fechei pro mundo. Eu só estou gravando esse vídeo porque foi uma maneira que eu achei de poder desabafar. Eu descobri que o meu melhor amigo é amante do meu marido. Eles só não sabem que eu sei. Eu sou casada já tem alguns anos e quando eu conheci o meu marido, eu já conhecia esse meu amigo. Na verdade, eu conheço esse meu amigo desde muito novinha, enfim. O meu casamento no começo era um casamento até que normal, era um casamento gostoso também. Obviamente que a gente tinha, né, as nossas diferenças, só que a gente sempre tentou fazer dar certo. Na verdade, o meu casamento, ele era um casamento bom até eu ser mandada embora do meu trabalho. Quando eu fiquei sem emprego, o meu marido, ele simplesmente se revelou. Ele começou a me tratar muito mal. A gente começou a brigar todo santo dia. Toda vez que a gente brigava, ele tacava na minha cara que ele não gostava de mulher vaga que não trabalhava. Até que, graças a Deus, eu consegui um novo trabalho. E foi aí que ele voltou ao normal comigo. Ele voltou a ser legal, a ser mais paciente, a ser mais carinhoso, a ser mais bonzinho. Só que aí, pra mim, já era tarde. Eu me decepcionei com ele. Então, tudo que eu sentia ali verdadeiramente por ele, não sei explicar, sabe? Ficou por um fio. Até que eu comentei com esse meu amigo que a minha situação no casamento não tava legal. Contei pra ele tudo que a gente tava passando. E tudo, tipo assim, toda vez que eu desabafava com esse meu amigo sobre o meu relacionamento, ele falava pra mim, mana, já falei pra você, separa, mas você não separa. Mas o que acontece? Por que eu não separo? O meu marido, ele é sozinho, ele não tem família alguma. A única família que ele tinha era a minha sogra, mas infelizmente ela já faleceu. Então ele é, tipo assim, ele é muito sozinho. Então, por dó, eu não consigo me separar dele. Beleza, os anos foram se passando e a cada situação ruim que acontecia, que a gente tinha, cada vez mais eu perdia o meu amor por ele, se é que ainda tinha. Foi então que eu comecei a reparar que ele não me procurava mais como antes. Ele sempre teve muita disposição, ele sempre me procurava a qualquer momento e do nada passou a me procurar uma vez por mês. Só que até aí pra mim não estava tão ruim, porque eu não gostava mesmo mais, já não me agradava mais, então não fazia diferença. Só que olha como a gente é, eu era tão boba que nunca passou pela minha cabeça traição. Eu não acho ele bonito, eu acho ele feio. Então, por eu achar ele feio, eu achava assim, ninguém vai querer, ninguém vai gostar, ele é feio mesmo. Então, não me preocupava com traição. Até que um certo dia veio um parque de diversão na nossa cidade e eu fui pra poder levar minha sobrinha. Então, eu fui nesse parque pra poder levar minha sobrinha. O meu marido foi comigo e esse meu amigo também foi. Até porque toda vez que a gente fazia alguma coisa assim, esse meu amigo sempre ia. Entramos e assim que a gente entrou, a minha sobrinha já escolheu um brinquedo lá e ela pediu pra eu ir com ela e eu fui. Só que os dois não foram e ficaram me esperando. Brinquei lá com ela e assim que a gente desceu, cadê esses dois? Sumiram. Eu procurei no parque inteiro e eu não achei. Eu mandei milhões de mensagens pra eles e nada deles me responder. Enquanto isso, eu fui em outros brinquedos e aproveitei, né, pra brincar com a minha sobrinha. Até que acabou os brinquedos, gente, não tinha mais onde ir. Então a gente sentou num banquinho que tinha ali e ali nós ficamos, sei lá, esperando eles voltar. E enquanto eu estava ali sentada, veio duas crianças e eles perguntaram pra mim se eu estava procurando aqueles dois homens que estavam comigo. E eu falei que sim. Nisso eles falaram que viram os dois indo pro banheiro. Ou seja, fui procurar eles no banheiro. Chegando lá, tava lotado, tava todo mundo, menos os dois. Eu cheguei num ponto de mostrar a foto dele, dos dois, pro pessoal que tava ali no banheiro, perguntando se alguém tinha visto, e nada também. Até que me veio uma ideia de procurar atrás do banheiro. Não tinha nada, tá? Tipo, atrás do banheiro não tinha nada, só que eu senti de procurar lá, então eu fui. E assim que eu cheguei lá atrás, bingo. Peguei os dois, e o meu amigo tava cantando no microfone do meu marido.
Assim que eu vi, eu já saí rapidamente pra minha sobrinha não ver. Voltei pro parque, até que minha sobrinha quis brincar de novo lá em uns brinquedos. Fui com ela novamente, até que os dois apareceram. Fingi que não sabia de nada, só que eu não consegui disfarçar minha raiva. Então eu perguntei pra eles, onde vocês estavam? E eles falaram que foram no banheiro. Então eu pedi pra ir embora e fomos. Depois daquele dia, eu comecei a lembrar de alguns detalhes, reparar em alguns detalhes. E eu comecei a perceber que talvez eles já estavam juntos há um tempo já. Só que tem um problema muito grande. Eu não sei porque eu tenho esse problema. Um dia eu quero muito poder entender. Eu não consigo chegar nele e falar. Eu tenho muita vergonha. Eu não imagino eu chegando nele falando uma situação dessa. Eu não consigo. Se for depender de mim, isso nunca vai acontecer. E daí também vem a questão que eu já falei pra vocês, que não tem pra onde ele ir. Então, sabe... O que eu decidi, assim, como a gente não tá tendo nem relação direito, a gente nem se... como casal, nem se toca direito. Então eu decidi manter como está. E assim eu tô vivendo. Sobre o meu amigo, toda vez que ele pede pra vir em casa, eu invento uma desculpa. Toda vez que ele me chama pra conversar, eu falo que eu tô ocupada, sabe? Eu fico saindo dele, não consigo mais. Eu acredito sim que ele já esteja começando a desconfiar que eu sei de alguma coisa, mas pra mim também tanto faz, eu não tô nem aí. Quem sabe esse vídeo não chega até ele. Meu marido vai ser impossível porque ele nem mexe direito nas redes sociais, só que o meu amigo ele mexe bastante, então quem sabe tem essa possibilidade de chegar nele, né? Pelo menos acaba com uma coisa que eu não consigo acabar.